Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal dos especialistas de segunda. Eu sou José Silva e hoje comigo tenho um convidado muito especial, alguém que fez do treino, do jogo, do futebol, sua vida, o Mister Bruno Dias, já passou pela televisão, pela Sport TV, comentador desportivo, também já foi treinador de futebol, aliás, é neste momento treinador de futebol, já passou pelo Sacavenense, pelo Amora, está agora no Sintrense. Mister Bruno Dias, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado eu pelo convite, parabéns pela iniciativa e dar os parabéns também pelo projeto, que é muito interessante e num foco que não é tão habitual e, portanto, duplicar os parabéns por essa coragem e pela consistência que têm revelado até aqui. Muito obrigado, Mister. É sempre um prazer ouvir estas palavras e partimos desde já para a nossa entrevista, mais do que uma entrevista, uma conversa, porque temos muitos e bons temas em cima da mesa. Mas antes de irmos para a segunda liga, que é no fundo aquilo que é um dos grandes focos desta conversa, sei bem que terminou a época no Sintrense há umas semanas, na altura em que estamos a gravar esta entrevista, e portanto não posso deixar de começar esta conversa sem lhe perguntar o que tem a dizer sobre essa curta, mas no meu ponto de vista bem sucedida passagem por este clube. Bom, para já concordar com a ideia, realmente foi bem sucedida no sentido em que conseguimos alcançar o objetivo primordial, que era garantir a manutenção. Realmente foi um desafio muito grande, uma missão que encarámos com como um enorme desafio e realmente foi o mais difícil da minha carreira, não sendo longa, mas até agora foi claramente o mais difícil porque era uma equipa que tinha uma expectativa de subir à Liga 3 no início da temporada. E por um motivo ou por outro, não nos importa agora analisar, acabou por não conseguir alcançar esse objetivo na primeira fase e depois todos conhecemos o formato do Campeonato de Portugal, acaba por estar naquela que foi até considerada pelos especialistas a série da morte, né? Onde estavam terceiro, quarto e quinto classificado da série e obviamente uma das equipas acabaria por descer divisão porque desciam duas naquela pool. A pool final é algo que eu considero uma Champions League, no fundo, se olharmos aquela lógica de Champions, que os dois primeiros cheguem em frente e que os outros dois não seguem ou não garantem o objetivo, acabou por ser extraordinariamente bem sucedida, conseguimos duplicar o número de vitórias em termos de taxa dos jogos possíveis e das vitórias alcançadas. Tivemos o ataque mais forte em conjunto com o Sacavenense, tivemos a melhor defesa em conjunto com o Louros, a melhor diferença de golos na totalidade, os nossos jogadores cresceram bastante, eu gostei muito, os jogadores foram extraordinários e foram os grandes heróis de toda esta, eu vou-lhe chamar missão sintrense, porque efetivamente a forma como nós encaramos estes 2 meses foi de grande desafio, de grande responsabilidade, conhecendo também já bem o clube, que já o conhecíamos, e com essa ligação que rapidamente aconteceu desde o primeiro dia com os adeptos também acabou por ajudar bastante a criarmos um clima de confiança que nos permitiu alcançar os objetivos. É sempre mais fácil quando temos um projeto à nossa medida. Perguntava-lhe exatamente isso. O que é que privilegia quando abraça um novo projeto? Ou melhor dizendo, do que é que não prescinde, digamos assim? Não prescindo que existe uma ideia clara do que pretendemos fazer e que comunguemos dessa ideia. Direção e treinador. Parece-me evidente que tem que existir uma visão comum e tem que existir valores que vão alicerçar essa visão. Porque não há nenhum projeto, eu não conheço nenhum, se conheceres diz-me, onde não haja momentos de tempestade, onde vão haver resultados que não vão ser compatíveis com os objetivos, vai haver momentos em que não teremos resultados a corresponder àquilo que é o trabalho que é realizado, mas temos que estar sempre fortes e conscientes e fazer uma avaliação correta e coerente daquela que é a performance da equipa e o processo de trabalho. Portanto, eu diria que a questão da visão é primordial, a questão de ter uma visão ambiciosa também é muito importante, na minha perspectiva, e depois um projeto corajoso, no sentido de se tivermos que ser diferentes do que todos os outros, teremos que ser e temos que ser capazes de o fazer. Eu pessoalmente gosto muito como eu costumo dizer aos jogadores, gostamos de ter o alvo nas costas, não é? Os outros que olhem para nós e nós é que somos a equipa que é o alvo a bater, digamos assim, aquela que temos mais responsabilidade. Eu sinto-me confortável em ter muita responsabilidade em cima e gosto que os jogadores o sintam também. No fundo é terem o desconforto de terem o alvo nas costas, mas o conforto pela qualidade de trabalho que nós temos e pela clareza das ideias.
Mister, não querendo desviar aqui o foco da entrevista, abro apenas um parênteses. Se bem que qualquer treinador gosta bastante do treino, é no fundo esse o seu dia-a-dia, não é? E por isso não posso deixar de lhe perguntar, esta é uma questão que não é propriamente minha, mas no meu núcleo fechado de amigos, sendo que o treino é supostamente simular ao máximo todos os aspectos competitivos e de jogo, porque é que os treinos são realizados na maior parte das vezes de manhã, sendo que os contextos competitivos e de jogo são mais à tarde, mais à noite? Isto é, será que as rotinas dos atletas, os seus hábitos de alimentação, a iluminação, são apenas pormenores ou há mesmo uma importância maior nisso tudo? É uma excelente questão, parabéns por isso. Não são apenas pormenores, mas a verdade é que um dos principais fatores do ponto de vista fisiológico é nós criarmos uma estabilidade no organismo, para dosearmos o esforço que os atletas têm. E, na verdade, se nós olharmos hoje aquelas que são as demandas televisivas, que no fundo é quem gera o horário da competição, nós não vamos ter uma regularidade, ou seja, não vamos ter um padrão. E se nós andarmos a oscilar a nossa semana de treino em função dos horários da televisão, não é da televisão, dos horários dos jogos, mas que no fundo são os horários da televisão, vamos ter uma flutuação de rendimento muito maior do que se mantivermos padronizado aquele que é o nosso treino. O facto de ser de manhã também tem uma explicação lógica e até científica, mas não sendo muito técnico, os jogadores estão mais predispostos a fazerem a primeira tarefa do dia com um foco muito maior e temos uma capacidade de controlar de forma diferenciada também esse momento, até no ponto de vista das refeições e no descanso que eles têm que ter. E depois há um fator importante, que é o fator cultural. Em Portugal, o hábito das equipas profissionais é treinar durante o período da manhã. E, portanto, por todos estes fatores, não é um único fator que determina essa opção metodológica por parte da maioria dos treinadores, sendo que há treinadores que, creio eu, excepcionalmente fazem 1 ou 2 dias de adaptação a um horário novo, mas se for uma exceção. A maioria das equipas já está aculturada a ter um período de treino durante a manhã e depois no período da tarde, algumas vezes ter que ter o desempenho máximo, ou no período da noite, porque varia muito. Se nós olharmos, por exemplo, ao quadro de jogos da segunda liga, muito rapidamente, vamos olhar que há jogos às 11 da manhã, há jogos às 2 da tarde, há jogos às 16, há jogos às 18, às 19h30, por vezes às 20h30, mais, se quiseres ir mais longe, vai de sexta a segunda, muitas vezes até quinta, e portanto não é assim tão fácil padronizar. Essa é de facto uma das questões que também já se levantaram em algumas formações em que tive, que é de facto o facto dos jogos serem de manhã, portanto no período das 11 da manhã, em alguns casos, depois implica outro tipo de gestão no pré-jogo. Portanto, será que os jogadores, há uns que gostam mais do pequeno almoço, outros gostam de logo comer o almoço, não é? Portanto, também aqui há outras dinâmicas que se geram, não é? Sim, e aí eu creio que o princípio da individualização faz clara a diferença. Há jogadores que, pura e simplesmente, aliás, como nós, todos conhecemos pessoas que de manhã não conseguem comer. Mas é verdade que eles não podem ir em jejum para o campo. Mas depois, e até posso contar esta experiência, depois tens outros casos que às vezes a fisiologia não nos diz tudo. Explica pequena parte do que é o processo de treino e do que é o rendimento. Nós, durante este período de decisão, agora aqui no Sintrense, tínhamos 3 jogadores que estavam em Ramadão. Significa que eles fizeram 2/3 dos jogos em jejum. E agora explica-me lá fisiologicamente como é que eles deram a resposta. Eles treinavam assim. A única coisa que eles faziam era molhar os lábios com água. Nem beber água podiam. E a verdade é que deram resposta. Portanto, eu creio que isso tem a ver com a capacidade de adaptação do organismo. Era importante existir uma rotina. É verdade que o primeiro jogo deles não foi tão bom como o quarto jogo, depois de estarem no período de jejum, como, por exemplo, a questão de quem joga maioritariamente às 11 da manhã já está habituado a que precisa de ingerir aquele conjunto de alimentos, que se sente melhor se comer mais fruta. Se calhar, vou dar exemplos que não são necessariamente assim, mas que se comer mais fruta e menos pão, para eles é melhor, sente-se mais confortável, não se sente tão cheio quando está a fazer o aquecimento, prefere fazer um reforço ao intervalo, ou mesmo durante o jogo, pedir um pouco mais de água, ou pedir um pouco mais de isotónico, ou pedir até, já ter combinado com o departamento médico ali quando vai fazer o lançamento, ou quando há uma quebra, comer uma barrita de cereais, por exemplo. Enfim, cada um tem a sua estratégia. Agora, o que me parece que é muito desafiante é esta oscilação
dos horários. Nós já passámos por isso, e se juntares a oscilação dos horários com o jogar de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias e sem estabilização de data, ou seja, sem ser quarta, domingo, às vezes é quarta, outras vezes é quinta, depois é segunda, depois de repente tens 9 dias para preparar e já só jogas na terça seguinte. Enfim, tudo isso é muito desafiante e por isso eu acho que uma das palavras-chave, e também isso é inegociável, voltando ali à pergunta anterior, é a capacidade de adaptação de todos. Do treinador, da direção, dos jogadores. Hoje temos uma certeza. A palavra-chave no mundo é mudança. Logo, uma das principais características que nós devemos ter é a capacidade de adaptação à própria mudança, que vai ser uma certeza. Nós só temos é de encontrar a atitude certa e saber utilizar as ferramentas no devido tempo, porque a mudança vai acontecer. E essa é uma das questões. Por exemplo, em termos metodológicos, há muita ideia da questão do microciclo, do dia mais um, do dia menos um, etc. E como é que geres as cargas. O princípio está lá, mas depois tens que adaptar ao número de dias que tens de microciclo, por exemplo. E daí também que no futebol atual já tenhamos equipas técnicas cada vez mais apetrechadas. Mister, vamos avançar, feito este pequeno parênteses, vamos olhar para a Liga 3, onde o Mister já esteve no passado, também ao serviço do Amora, qualificou mesmo a equipa para essa prova, parece-me. Como é que viu a evolução da prova, primeiro enquanto treinador e agora visto de fora? Bom, eu acho que desde logo, dar os parabéns à Federação pela prova. E agora, com um ano de análise da prova, percebemos que existe claramente aqui uma evolução grande, desde os primeiros momentos da prova, mas algo que é comum e que, de facto, a Federação conseguiu fazer, que é dar notoriedade à prova, dar um espaço mediático a vários elementos da prova, que não era tão habitual que acontecesse. Eu vou dar o exemplo na questão em entrevistas constantes aos jogadores, que eu acho que é fundamental. Os próprios treinadores terem essa possibilidade, não só através das flashes, mas até serem convidados a alguns programas para poderem analisar e expor um pouco mais daquelas que são as suas ideias e as suas equipas. Portanto, parece-me que a prova foi muito bem concebida, até, por exemplo, o facto de a Federação premiar os departamentos de marketing, de comunicação, dar muita importância ao número de espectadores que existe na prova. Creio que é aqui um conjunto de fatores muito importantes. Quanto ao jogo, na minha perspectiva, veio demonstrar aqui uma clivagem muito grande entre o que é, e agora terminando no Campeonato de Portugal, o que é o Campeonato de Portugal e a Liga 3, e veio aproximar muito a Liga 3 da Liga 2. Se olharmos à escala do futebol nacional, veio aproximar muito da Liga 3 à Liga 2. Creio que é notório que esta Liga 3 veio dar uma montra a um conjunto de jogadores que muitas vezes estavam esquecidos. É verdade, sabemos todos que alguns deles no Campeonato de Portugal já têm tido algum espaço e algumas oportunidades para poderem subir patamares, exatamente, e com todo o merecimento, mas eu creio que esta Liga 3 vai nos mostrar que existiam mais ainda, tendo mais essa oportunidade e que mais lá chegarão. Alguns deles até saltam de imediato a segunda Liga e vão para a primeira, ou pelo menos assinam com equipas de primeira, que depois logo se vê se vão lá ficar ou não, mas a ideia é essa, até pela nova regra das transferências. Vou dar um exemplo, por exemplo, o próprio Martim do Amora, que incorporou o projeto nesta época, possível no início, e creio já é oficializado, ou pelo menos falava-se nisso, que ia para o Santa Clara. Portanto, é um passo muito grande para o Martim, um jogador, o Martim Maia, estava a falar do Martim Maia, Sim. Um jogador que já esteve na Liga 2, ao serviço do Casa Pia. Provavelmente naquele momento que esteve na Liga 2 era um jogador que ainda não era assim tão maduro para poder estar naquele contexto. Amadureceu, teve a experiência no exterior e a Liga 3 deu-lhe essa oportunidade. Eu creio que a Liga 3 tem essa virtude, não só da notoriedade, mas em termos também daquilo que me perguntavas das infraestruturas, acaba por empurrar os clubes para um grau de profissionalismo, por vezes ao nível da Liga 2 ou até superior. Porque gerir um campo relevado só é muito difícil. Há esse desafio na Liga 2, a questão das infraestruturas, e até na Liga 1, mas imagina na Liga 3, não é? Algumas equipas, por exemplo, jogavam em sintético, de repente tiveram que encontrar uma solução para ter um relevado para jogar, é logo uma questão. Depois, outra questão é, se tu só tens um relevado, treinas aonde? Para o relevado poder estar
adequado àquela que é a necessidade de jogares um bom futebol, porque depois não é só ter relevado, é que o relevado tem que ser bom se quer jogar um futebol de qualidade. Há aqui um conjunto de questões que são desafiantes para os clubes, eu creio que uns passaram melhores que outros, claro, os clubes mais estruturados passaram melhor que outros, ainda assim parece-me lógico que esta reformulação convida e em algum momento vai obrigar a que os clubes tenham melhores condições para todos os seus profissionais e nas suas infraestruturas. E é algo que eu creio que é estrutural no futebol português. Também concordo com essa ideia. Falou aí no Martim, não quero individualizar no jogador, é apenas um exemplo, mas muitas das vezes digo adeptos, temos a ideia de que o jogador, por ter qualidade, tem que queimar etapas, tem que dar o salto, e aqui no caso concreto, até foi um salto muito grande, que vai logo para uma primeira liga. O Mister, quando recebe um jogador com pouca experiência num determinado contexto competitivo, ou até mesmo inexperiência total, qual é a sua principal preocupação? A minha principal preocupação é que ele se integre bem no grupo de trabalho, para expor a qualidade. Porque, à partida, se ele vem para o contexto onde nós estamos, é porque nós revemos qualidade no contexto onde ele estava. E depois é perceber as diferenças que existem entre os dois contextos e, na minha cabeça e para a equipa técnica, ficar claro quais são os erros, entre aspas, que ele pode cometer, entre aspas e sem aspas. Ou seja, qual é que é a margem que nós podemos ter como acautelada que vai acontecer aquilo. E de que forma é que nós podemos, no fundo, dar-lhe o conforto para que ele sinta que aqueles erros fazem parte do processo e que ele só não pode parar e não pode frustrar-se porque aqueles erros vão acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando nós estamos a falar de júniores para séniores. Aqui um outro atleta, estamos a falar do Martim, mas vou falar aqui de outro atleta, que treinou connosco o ano passado no Amora e o miúdo era júnior, o Hélio Varela. Destacou-se muito, curiosamente, também agora no Sintrense. Não fazia ideia que ia treinar o Sintrense, ele acabou por ir para o Sintrense. E era um miúdo que a nossa preocupação no treino era que ele sentisse o que era treinar naquele contexto. Qual era a velocidade do treino, os erros que ele cometia, que ele devia corrigir rapidamente para se integrar mais rápido, e quais eram os erros que ele ia cometer, mas que eram erros do jogo e que ele teria espaço para os cometer. Por exemplo, um jogador que nos Júniors tinha um sucesso, sei lá, de 8 vezes sucesso em 10 tentativas, situação de 1 contra 1, ele é extremo, nos Séniors se calhar tinha 4 para 10. E isso cria-lhe frustração, mas ele tem que perceber que é normal porque o nível é maior. Ele não pode deixar de fazer. Claro. Por exemplo, este é um tipo de erro que pode acontecer. Agora, há outra questão que é a intensidade do treino. A intensidade do treino, ele vai ter que se adaptar e vai ter que conseguir lá chegar. Por exemplo, questões, não foi o caso do Hélio, felizmente, mas questões, por exemplo, do rigor dos horários, aí já não é concebível. Rápido. E aí é onde nós podemos ajudar mais. Olha, estas questões são fundamentais, tens que fazer isto sempre. Okay? Depois há aqui um espaço onde tu vais naturalmente crescer, vais passar de 4 em 10 para 5 em 10, porque vais perceber qual é que vais tomar melhores decisões, vais perceber quando é que tens que assumir 1 contra 1 e quando é que tens que combinar e aparecer no espaço, quando é que tens que jogar a bola para trás e a equipa reconstruir a jogada, enfim. Há aqui um conjunto de dimensões que são importantes, mas eu creio que a principal dimensão e preocupação é a integração no grupo de trabalho, criar um plano individualizado para o jogador, para ele entender que existem etapas e que dentro dessas etapas há alguns erros, há alguns pontos críticos que ele terá que passar e quanto mais depressa ele entender que os vai passar, mais ele vai aceitar e vai conseguir continuar a crescer. Mas também temos o outro lado da moeda, quando um jogador vem de um patamar superior e tem que se adaptar, muitas das vezes com alguma dificuldade, porque são objetivos naturalmente redefinidos naquilo que é a sua carreira, e também aí é uma dificuldade acrescida para o técnico. Pode ser, depende muito, e volto aqui à questão da mentalidade, para mim é chave, da disponibilidade do jogador. Há jogadores que encaram, vamos dar aqui o exemplo, de jogadores que vêm da segunda liga para a Liga 3. Há jogadores que encaram como uma oportunidade de crescimento, que é, não jogava na segunda liga, eu aqui vou ter espaço e isto é mesmo o que eu preciso, vou dar tudo para jogar muito e voltar
ao patamar que eu pertenço. Eles próprios, na cabeça deles, colocam essa ideia. E depois também há jogadores que saem no sentido, não, eu sou claramente melhor, eu venho para aqui, mas nem é preciso estar no meu limite, porque eu já sou melhor que os outros e, portanto, naturalmente vou mostrar. E aí depois entras na outra parte que falámos, que é inegociável, que é nos valores. Se tu não estás a 100%, se tu não estás disponível a 100%, dificilmente vais conseguir tirar o rendimento que é habitual em ti. Porque se tu te tornaste notório, se fizeste a diferença, se foste diferenciado porque tens aquele tipo de rendimento e tu não estás disposto a trabalhar para aquele rendimento, achas que com menos trabalho vais alcançar o rendimento, estás-te a enganar a ti próprio. E Não vai quando te enganas resultar. a ti próprio, vais-te enganar os outros. E aqui cabe ao treinador colocar logo os pontos nos is e estas são as regras. Queremos ou não queremos? Agora, quem é profissional, e eu creio que essa é uma grande diferença, principalmente quem anda segunda liga, primeira liga, nota-se muito, é o nível de profissionalismo. Há coisas que são imediatas, que o treinador nem precisa de explicar. Aquilo que eu estava a dizer há pouco, que se calhar num júnior tens que, olha, atenção, estas questões são muito importantes. Nesses jogadores, nem há dúvidas, nem precisas dizer. Eles próprios te ajudam a propagar essa mentalidade, esse nível para os outros. Felizmente, na minha carreira, sendo curta, já apanhei alguns com esse percurso, até vindos de segunda liga para campeonato de Liga 3 e até campeonato de Portugal, e são sempre profissionalões e sabem exatamente o que é que têm que fazer, e muitas vezes eles próprios colocam ali uma exigência com os colegas que até os colegas ficam, mas assim, faz parte, é continuares, porque se queres chegar àquele patamar, bebe também de quem já lá teve. Vão aumentar, digamos assim, a bitola. Olhando para o caso concreto do Amora, onde esteve há algum tempo, com algum sucesso, treinadores, jogadores que neste momento são já não afirmações, mas destaques nesta liga, sabe-se, o Alexandre e o Bruno Lenga. Já esperava que eles tivessem esta afirmação, dada que é a qualidade que neste momento tem no plantel do Desportivo de Chaves? Esperava, não tinha grandes dúvidas sobre isso. São dois jogadores completamente diferentes. Eu creio que o Alexandre, com um patamar de maturidade maior quando chegou ao Amora, comparativamente com o Bruno Langa. O Bruno veio do Sub-23 do Vitória de Setúbal, o Alexandre veio do Braense. Quer dizer, na prática veio do Vitória de Setúbal, que ele era para ter conseguido logo chegar à Primeira Liga via Vitória de Setúbal, mas depois houve aquela decisão do Vitória de Setúbal acabar por ir para a Liga 3, e o Alexandre acabou por se juntar a nós. O Alexandre já nessa altura tinha um nível incrível, e nós sabíamos que éramos uns privilegiados por ter o Alex ali, porque ele claramente era de um patamar superior, e ele fez sempre notar isso nos momentos, em todos os momentos, mas principalmente nos momentos da decisão. Sei lá, lembro-me no jogo que fizemos no Feirense, em Santa Maria da Feira, em que eliminámos o Feirense para a taça, e curiosamente foi a estreia de um outro central que também terá um futuro brilhante, que é o Pedro Farrim, que também destacou este ano no Amora. Ele estreou-se nesse dia, porque o nosso central titular, o João, foi expulso na eliminatória da taça anterior, e o Alex de repente pegou na linha defensiva e emergiu sem dizermos nada. Com essa capacidade de jogar no lado direito, no lado esquerdo, ele sabe bem com o pé direito, sabe bem com o pé esquerdo, tem ainda algumas questões a melhorar, ele sabe disso também. É um jogador muito rápido, muito forte nos duelos, é um jogador com a fisionomia certa, é um jogador que tem tudo para estar num patamar, e aqui não tem a ver com o facto de ter passado por mim enquanto treinador. Sim. Muito mérito dele, ele tem clara capacidade para entrar naquele top 6, top 7 do futebol nacional, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. O Bruno é diferente, tem capacidade para lá chegar, tem características únicas para lateral esquerdo. Eu comparava muito e brincava com ele na questão de ser muito parecido ao Zaidu, que é um jogador muito rápido, é muito forte nos duelos defensivos, naquilo que diz respeito aos duelos, mas quando chegou ao Amora tinha muitas dificuldades do ponto de vista posicional, do ponto de vista do entendimento do jogo, da sua posição, da sua missão específica, o momento em que devia de subir, como é que devia decidir no último terço. Ele, por exemplo, é um jogador que remata muito bem, usava pouco a potência do seu remate, chegava muitas vezes à linha e o cruzamento não saía bem, no final acabou na fase final
que subimos à Liga 3, acabou por ser o melhor assistente da equipa através de cruzamento. Aí eu creio que realmente a percentagem sobe um bocadinho naquilo que influenciámos o crescimento do Bruno comparativamente com o Alex, mas é uma percentagem muito diminuta. É grande mérito dos jogadores pela forma como se entregaram ao trabalho e pela forma como conseguiram crescer muito e, acima de tudo, esta época, num plantel como o do Chaves, que é um plantel rico, muito bem orientado pelo Vítor, e eles claramente fazem a diferença. É com orgulho que eu olho para a equipa dos Chaves e de repente vejo a linha defensiva, metade dela era do Amora, e eu fico todo contente quando isso acontece. É sinal que os rapazes têm correspondido, porque ninguém joga aquele patamar de forma consistente, sem trabalhar muito bem todos os dias, e nota evolução neles também desde que chegaram à segunda Liga. Eu vou mais longe e digo mesmo que também o Wellington Carvalho, extremo do Desportivo de Chaves, tem beneficiado muito com essa parceria, digamos, com o Bruno Langa, porque o Wellington é um jogador que, se o jogo não passar por ele, já é mais complicado de aparecer, e o facto de ter ali no Bruno Langa um jogador muito solicitado, até pela sua propensão ofensiva, também veio dar outra cadência de jogo ao flanco esquerdo dos Chaves. Vamos aqui avançar, até porque já estamos mais na área do jogo, daquilo que é até o seu modelo de jogo. Do que eu percebi essencialmente do Amora, confesso que não tenho estado muito atento nos últimos tempos, gosta de um futebol mais dominante, com um estilo de jogo mais de controlo, com os laterais bem abertos, boa variação de jogo, os médios também a trabalhar bem por dentro com bola. Acha que, pergunta honesta, é possível jogar assim numa segunda liga super competitiva, onde também muitas vezes acaba por ser desgastante, e sabemos que trabalhar com bola é mais difícil de implementar as suas ideias, não é? Posso dar aqui um dado que neste momento apenas 7 clubes não mudaram de treinador esta época e houve 16 trocas de treinador, ou seja, também há alguma intolerância, digamos, por parte dos dirigentes com algo que não seja o resultado imediato. É verdade, mas também é verdade que quando o processo entra no carril certo, dificilmente depois és derrubado. Tens é que passar essas primeiras ondas, não é? Esse primeiro choque, quando a nau está ainda numa zona do mar onde existe muita ondulação, tens que conseguir passar. Se passares, depois as coisas acontecem com a naturalidade. E, aliás, eu creio que nas últimas épocas na segunda Liga temos percebido que é claramente possível ter um estilo de jogo dominante. Um estilo de jogo dominante não significa um estilo de jogo que não se defende bem. Às vezes existe essa confusão, porque se pode defender bem subido no campo e pode-se defender bem com 10 homens atrás da linha da bola. E, portanto, vou dar o exemplo, assim, de repente o Rio Ave defendia muito bem. O Casa Pia defende muito bem. Defende, e o Rio Ave também, por exemplo. A verdade, foram os dois que subiram direto. O Chaves também defende bem, mas estava-me a lembrar, por exemplo, do Estoril, do Bruno Pinheiro, na segunda Liga. Também defendia muito bem. O próprio Vizela, do Álvaro Pacheco, defendia bem, com uma característica diferente do Estoril. Salta muito mais à pressão, coloca mais homens em cima do portador da bola, se calhar expõe-se um bocadinho mais. Mas aqui, aliás, as 4 equipas que subiram nos últimos anos são equipas que gostam de ter bola, também sabem jogar em transições, mas que gostam de ter bola, sabem o que fazer com bola, até ideias de jogo muito diferentes no que diz respeito ao momento com bola, dos 4 treinadores, ideias de jogo diferentes, estruturas táticas até diferentes e com muitas variantes, que algumas se tocam umas nas outras, e a riqueza da iniciativa de jogo é essa, na minha perspectiva, é ter a capacidade de tornar o jogo imprevisível para o adversário. Isso é ter iniciativa. Nós queremos ser nós a assumir o nosso jogo, sabendo que quando isso acontece, os outros à partida o que vão fazer é tentar contrariá-lo. Temos que ter mais soluções que os outros, e depois ser capaz de escolher a solução certa a cada momento do jogo e a cada momento da época. E não é linear. Eu não me parece que hoje as equipas que tenham iniciativa de jogo apenas tenham iniciativa de jogo. Nós olhamos para as melhores equipas do mundo, e as melhores equipas do mundo são as equipas que têm mais recursos ofensivos. Ou seja, que conseguem jogar por dentro, por fora, que fazem golos de cruzamento rasteiro, cruzamento aéreo, que colocam a bola no segundo poste, que tão bem como colocam cruzamento atrasado, mas que têm homens a aparecer no primeiro quando é preciso para variar o jogo, que exploram bem o espaço entre linhas, mas que também vão à profundidade, que jogam à largura, e portanto parece-me que claramente existe essa noção
de que hoje, para se ter iniciativa, o que se tem que ter é uma capacidade de variar o jogo e utilizar todas as ferramentas no tempo certo do jogo, do ponto de vista ofensivo, todos os métodos de jogo. Eu olho para as equipas com iniciativa como dois momentos decisivos, dois momentos do jogo decisivos. O primeiro momento é o momento em que a equipa perde a bola. As equipas com iniciativa são equipas que têm uma reação à perda de bola fortíssima. Fortíssima. Normalmente dão passos para a frente, recuperam rápido ou então matam a jogada. E depois, o ter iniciativa é também no momento em que a equipa não tem a bola, na organização defensiva. São equipas que condicionam a organização ofensiva do adversário pela iniciativa que têm sem bola. Portanto, isso é um traço distintivo. Eu talvez tivesse que caracterizar aquela que mais tem isto, provavelmente no futebol português, e com respeito por todas, cada um tem a sua ideia de jogo, é o Futebol Clube do Porto, que claramente tem esta iniciativa até sem bola, mas parece-me que a palavra iniciativa não está só agarrada ao momento ofensivo, mas essencialmente está agarrada àquele que é o equilíbrio no momento ofensivo e a forma quando não se tem a bola se procura condicionar o adversário para sermos nós a mandar no jogo, nós equipa, com bola e sem bola. Depois com bola é percorrer os caminhos que o adversário nos vai deixar percorrer, há adversários que não nos deixam percorrer caminhos que nós gostamos, mas é isso que temos que fazer. Eu claramente gosto que as minhas equipas sejam assim, não tenho problemas nenhum em assumir situações de igualdade numérica na última linha, se considerar que mais à frente no campo temos capacidade para recuperar a bola alta, dispor vários jogadores, porque estamos mais próximos de marcar gol. Eu utilizo uma expressão que os jogadores até brincam, que é nós defendemos para marcar gol. As nossas equipas defendem para marcar gol. Nós não defendemos para não sofrer, nós defendemos para marcar. Portanto, se nós recuperarmos junto à baliza adversária, estamos mais próximos do nosso objetivo. Sem dúvida, bem respondido. De facto, há um pormenor interessante, é que nesta segunda liga, comparando, por exemplo, com a primeira, os índices de eficácia junto à baliza são um pouco menores. Portanto, esta é uma opinião que já tenho há algum tempo e é corroborada precisamente por quem joga lá dentro, quem está lá dentro, que sente exatamente isso. Quando dá um salto para a primeira liga, uma perda de bola está muito mais próxima de dar um golo do adversário, ao contrário da segunda liga. Portanto, também por aí pode haver mais espaço, olhando noutra perspectiva, para o técnico experienciar outro tipo de ideias. Hoje já vemos uma segunda liga cada vez mais cuidada com bola, as equipas querem sair mais vezes, com um determinado intuito ou não, estrategicamente ou não, mas vejo de forma genérica mais vezes esse tipo de ideias implementadas. Também é um fator interessante. Eu concordo com essa ideia, deixa-me só fechar. Sim, há várias equipas que não são aquelas do top 3 agora, que estávamos a falar, têm ideias de jogo. Agora existe este conceito que eu nem sei explicar muito bem, mas que toda a gente revê, que é o futebol positivo. Não é? Eu não sei explicar muito bem este conceito, mas existem várias equipas que, quando têm a bola, mesmo no início de ataque, na sua linha defensiva, têm essa capacidade de se procurar ligar com os médios, não ser já o futebol direto, que às vezes também é necessário, mas já há várias equipas que priorizam esse tipo de ideia e que têm muito sucesso, porque ter sucesso não é só ser campeão. Há equipas, há plantéis, há clubes que ser campeão é ficar um ponto acima da linha d'água, e é preciso ter noção disso, porque às vezes tendemos a avaliar os treinadores todos de forma semelhante, mas não é verdade. Não se pode pedir a um treinador que tem recursos X o mesmo que se pede ao treinador que tem recursos Y. Não será justo na avaliação, e eu creio que há excelentes trabalhos, e concretamente falando na segunda liga, no que diz respeito também à questão da qualidade do jogo, à ideia de jogo e essa matriz um pouco diferente do que se dizia aqui, eu recordo bem, que há uns 4, 5 anos atrás, na segunda liga, é jogar direto, segunda bola, equipa muito fechadinha e só assim é que dá. E já se provou que não é só assim que dá. A tática da abelha, como dizia alguém há uns tempos atrás. Pegando no que estava a dizer, há algum treinador com que mais se identifique no modelo de jogo, naturalmente, nesta segunda liga? Há vários treinadores que eu gosto da ideia de jogo, não há nenhum que tenha uma ideia exatamente igual à minha, é normal, somos todos diferentes, mas gosto muito da ideia do Ricardo no Mafra. Acho que é uma ideia muito, muito positiva do jogo. Ele consegue variar sistemas, sendo que estabilizou na questão dos 3 defesas ou da linha de 5, enfim. Gosto da forma como o Luís articula aquela ligação que ele já faz há muito tempo do lateral mais por dentro e depois o extremo a baixar
a fazer equilíbrios, mas depois a explodir em cima das linhas adversárias. Gosto daquela assimetria, se quisermos assim, dos corredores, a forma como sai. Gosto muito da forma como o Filipe é capaz de aproveitar as características do Jota e do Godwin na frente. Portanto, aqui podia pegar em vários momentos de cada um deles. A bola parada, por exemplo, do Filipe também é muito forte, no Casa Pia, eu gosto particularmente, acho que houve um crescimento grande, mas isto também tem havido aqui um enviosamento, porque eu acompanho a carreira do Filipe há algum tempo, do Filipe Martins, e já fomos adversários, e acho que é um momento que ele trabalha bem também. Portanto, há aqui vários treinadores que eu podia referir, destacaria estes três por diferentes questões do jogo, mas num denominador comum que eu falei no início, que é pela coragem que tem de jogar jogo diferente do que aquele que seria, se calhar, o esperado. Sim, de facto, encarando no que estava a dizer também, as equipas jogam um bom futebol, mas nem sempre é possível ganhar, mas tentam jogar um bom futebol, e o exemplo de Mafra e Rio Ave, um dos exemplos que falava, deu também um belo jogo de futebol, duas equipas que quiseram nos dois encontros jogar bem e tentar ganhar. Pelo que percebi das suas palavras, tem acompanhado a segunda Liga. Que balanço faz desta temporada? Uma temporada que, no que diz respeito à subida de divisão, para mim não houve surpresa nenhuma. Acho que o Rio Ave e o Casa Pia provavelmente eram as equipas mais apetrechadas para serem capazes de fazer uma época consistente e terminarem nos 2 primeiros lugares. E, portanto, terminaram nos 2 primeiros lugares. A questão do número de pontos também me parece o que é habitual na segunda Liga. Normalmente estamos numa média de 2 pontos para subir divisão, e foi a média que foi necessária para subir divisão. Não é só na segunda Liga, mas normalmente na segunda Liga os dois pontos chegam. Se olharmos um bocadinho para as divisões mais abaixo, às vezes até uma pontuação menor é suficiente para estar na zona de subida de divisão, mas os 2 pontos normalmente é garante. Um Chaves com crescimento muito grande ao longo do ano, com uma aposta um bocadinho diferente. Eu destacaria como surpresa. Surpresa não é surpresa. Quem foi vendo a Liga não é surpresa, mas pelo arrojo da aposta e pela forma como se manteve consistente ao longo não de 10 meses, por isso não subiu, mas ao longo de 8 meses o Feirense. Mudou completamente o paradigma do clube, onde existia um grande investimento. Eu tive a oportunidade de jogar contra na época passada. Jogadores com um perfil absolutamente distinto daqueles que o Rui acabou por apostar nesta época desportiva, alguns deles vindos do Campeonato de Portugal e que deram excelente resposta nesta segunda Liga, que acabaram, na minha perspectiva, por não ser assim tão surpreendente, porque eu já os conhecia de Campeonato de Portugal. E depois, obviamente, com tristeza pelo que representam as duas instituições, a Académica e o Varzim, são duas equipas históricas do futebol profissional em Portugal. A Académica muito mais até numa primeira liga do que numa segunda liga, e por tudo o que já conquistou, e a Académica é daqueles clubes, não é? Que quase toda a gente Gosta. uma simpatia pela sua cultura, pela sua história, por tudo o que representa o futebol português, pelo conjunto de jogadores que se iniciaram em Coimbra, que Coimbra trouxe para o futebol nacional. Parece-me que é bastante penalizador para a cidade e para o futebol português ter um clube daquela dimensão que vai disputar para o ano Liga 3, mas a verdade é que terá montra também e tem que se reconstruir rápido para voltar aos campeonatos profissionais, bem como o Varzim, que tem sido um clube histórico essencialmente mais de segunda liga até do que de primeira. Acho que é um clube sólido de segunda liga no que diz respeito aos resultados que tem tido nos últimos anos, e são 2 plantéis que eu no início do ano não diriam que eram 2 plantéis de estar nas 2 últimas posições no final do campeonato. Há muita qualidade individual nos plantéis. É claro que só quem passou dentro das 2 instituições saberá quais foram as verdadeiras razões para uma irregularidade, pelo menos de rendimento, tão evidente. E a questão da Académica parece-me ainda mais gravosa, porque a pontuação não é muito curta face àquela que é a capacidade dos jogadores do ponto de vista individual. Mas eu creio que são essas as notas. É verdade que tivemos um Benfica B numa fase inicial e com todos os jogadores na equipa a fazer uma diferença grande.
mas depois também com a naturalidade, com a questão da Youth League, com a subida de alguns deles para a equipa principal, principalmente o Tomás e o Henrique, que faziam bastante diferença na segunda liga, acabou por baixar um pouco o seu rendimento, mas na globalidade eu diria que são estes os destaques. Não sei se tem mais algum, mas eu diria que é por aqui. Sim, concordo. Essencialmente, destaco a competitividade na frente. Não surpreende ninguém, como disse, mas o facto do Rio Ave fazer 70 pontos na Primeira Liga, fez 91, primeiro classificado. Portanto, há daqui uma prova clara de que esta liga é super competitiva. Em relação ao que estava a dizer, há pouco, na questão das muitas trocas de treinador, e assistimos aqui ao caso da Académica com 4 treinadores numa temporada. Quando o Mister entra num projeto a meio, qual é a sua principal preocupação? Isto é uma pergunta que eu faço muitas das vezes aos treinadores e há diferentes abordagens, diferentes respostas da parte de cada um. Queria também ouvi-lo sobre isso. A preocupação é garantir o resultado imediato, na minha perspectiva. Para isso é preciso o quê? É preciso entender, diagnosticar qual é que é o estado da equipa, porque há estados diferentes, e não estou a falar do estado físico. Normalmente as equipas técnicas são muito boas e muitas vezes os despedimentos surgem não é por ausência de competência da equipa técnica, é porque existiu ali alguma questão que não está tão bem direcionada, tão bem, como é que eu ia dizer, não está a surtir efeito naquele momento. Alguma opção que a equipa técnica tomou, alguma ligação com a direção, com os jogadores, algo não significa que exista incompetência por parte das outras equipas técnicas. E, portanto, na minha perspectiva, é importante diagnosticar o que se passa no plantel e perceber por que motivo não estão a ter resultados. Normalmente, infelizmente, a maioria das vezes que se muda a meio é porque os resultados esperados não correspondem aos resultados tidos. Não é? Pode ser uma questão de expectativa errada, às vezes acontece. Há equipas que acham que têm nível para ter um tipo de resultados que ainda não são capazes de ter. Mas normalmente o que acontece é entender, diagnosticar o que é que se passa com a equipa e depois dar-lhes o conforto, e o conforto é dado de duas formas: do ponto de vista tático, porque existem situações em que é preciso mexer do ponto de vista tático para alguns jogadores estarem mais confortáveis e com isso contagiarem os outros jogadores, e portanto esse conforto tático na globalidade da equipa é muito importante. Mas a questão do conforto emocional, o conforto emocional vem com vitórias, vem com pontos. Isso é que faz a diferença. Muitas vezes não conseguimos ter um futebol que nós achamos tão atraente e que nós gostaríamos de ter, mas importa dar primeiro esse conforto emocional para depois conseguirmos extrair tudo aquilo que sabemos que os jogadores têm de bom e nos podem dar. Mas muitas vezes não nos dão porque não têm confiança. E a confiança vem como? Vem com o sucesso. O que é que a maioria das vezes o sucesso é encarado na sociedade, no futebol e no balneário? É ganhar jogos, é ganhar pontos, é fazer aquilo que ninguém acreditava que fôssemos capazes de fazer. É verdade que isso começa no treino e isso também deve ser fomentado no treino, mas nós podemos treinar muito bem, podemos estar com uma mentalidade fantástica no treino. Se não ganhamos o primeiro, não ganhamos o segundo, não ganhamos o terceiro, os jogadores dizem, treinámos muito bem, mas... Treinamos muito bem, mas... E, portanto, a grande questão é colocar a equipa numa situação confortável do ponto de vista tático, estratégico e emocional para alcançar o sucesso. E o sucesso é conquistar pontos, é conquistar vitórias. Isso vai fazer com que consigamos extrair o melhor dos jogadores mais à frente na época, porque uma casa constrói-se de várias formas, hoje em dia então, mas se olharmos para aquela questão dos tijolos, é um tijolo de cada vez. Não dá para colocar primeiro o telhado e não temos uma base nenhuma. Então a base é essa confiança, esse conforto de ter uma missão que eu sei que sou capaz de executar, eu ter uma missão que eu sei que tenho sucesso nela, e permitir que todos tenham sucesso, e no final vamos construindo mais, porque depois de repente já somos capazes de fazer muito mais coisas do que éramos. E a confiança no futebol é o mais difícil de adquirir e o mais fácil de perder. Muito bem. Vamos continuar a falar de jogadores. Já vou ouvir quais são os seus destaques nesta temporada, e foram muitos. Nesta época estamos a ser
segunda liga particularmente exportadora. Mas vamos primeiro olhar aqui para o Casa Pia, porque tem um modelo de scouting, não direi pioneiro, porque já o Estoril na temporada passada o utilizava e já o escrevi também sobre ele, mas este Casa Pia usa aqui um modelo com base em estatísticas. Não sei se tem algum conhecimento, se é panágio seu usar este tipo de estratégias ou se utiliza uma fórmula mais tradicional, digamos assim. Já utilizamos as duas, felizmente. No última época no Amor, ou seja, esta época, no início desta época, também tínhamos acesso a, como se chama, à data, não é? Se quisermos Sim. assim, olhar para uma compilação de dados que nos dão perfis de jogadores. Concordo que ajuda numa primeira triagem, mas é redutor escolher só pelos dados que nos são dados. Agora, é importante e nós, se calhar até de uma forma empírica, utilizamos todos isso. Quer dizer, quando nós vamos aos campeonatos e começamos a dizer quem é que são os melhores marcadores destes campeonatos, quantas assistências este jogador fez, estamos à procura desse tipo de dados para começarmos a filtrar, não é? Temos muito esta ideia de que, mas espera aí, ele é ponta de lança, está numa divisão abaixo da minha, a equipa dele fez 30 golos e ele fez 0, então mas espera aí, há aqui qualquer coisa, e nem sequer olhei para as características dele, não é? Começamos logo a filtrar por aí. Eu acho que isso é muito importante, considero que é fundamental e ajuda-me muito a ganhar tempo. A ganhar tempo naquilo que diz respeito à análise dos jogadores que nós queremos. E depois, também, temos aqui a outra parte, que é olhar para esses dados com as características dos jogadores. Esses dados dão-nos também se o jogador é mais capaz de ganhar a linha de fundo, se não é mais capaz de ganhar a linha de fundo, se recupera mais bolas, por exemplo, no meio campo ofensivo ou no meio campo defensivo, como é que sai o primeiro passe, se o meu primeiro passo é para a frente, se o primeiro passo é para trás. O que é que nos vai ajudar? Vai-nos ajudar se nós soubermos contextualizar naquela que é a nossa ideia de jogo. Se ok, olha, eu quero um médio recuperador, por exemplo, sei lá, na posição 6. E nesse médio recuperador, eu quero que ele, quando recupere, jogue para o lado ou para trás para nós reorganizarmos. Se calhar, se ele tem sei lá, tem 10 jogadores que têm estas características, vou ver aquele que tem mais os dados mais elevados. Mais elevados. Certo. Agora, ao contrário, eu quero um jogador que assim que recupera meta para a frente, para dar contra-ataque ou ataque rápido, o que quiseres. E podemos utilizar isso. Mas depois há outra questão, que aí a data já não consegue. Que é, quais são os valores do jogador? Qual é a motivação do jogador? Se o jogador conhece ou não conhece a cultura do clube? Se conhece ou não conhece outros colegas dentro do balneário? Como é que ele vai ser bem recebido? Como é que nós o temos que enquadrar? Quais são as características dele do ponto de vista emocional? Nós estamos a contratar um jogador da posição 6, mas é ele que vai liderar a equipa? Ou não é ele que vai liderar a equipa? Ou normalmente nas equipas onde ele está, ele lidera. Mas espera aí, eu já tenho aqui outro que também lidera. Como é que nós vamos fazer isto? Há aqui um conjunto de questões que muitas vezes não são equacionadas para o grande público, que nós, enquanto treinadores, também temos que equacionar. Por isso é que as tais chamadas toda a gente diz que faz. Eu falei com um amigo meu que esteve com ele. É normal, é para perceber o homem que está por trás do jogador. E aí a data já não é tão precisa nos dados como é noutras tão específicas como falámos há pouco. E o treinador pode ser, entre aspas, teimoso ao ponto de querer um jogador mesmo quando as estatísticas não apontam para... No caso do avançado é o mais paradigmático, o avançado que não tenha tanto golo. É mais difícil. Mais difícil. É mais difícil, mas pode. Mas pode. Porquê? Porque pode rever nele características que vão permitir, não a ele, mas à equipa, fazer mais gols, criar mais oportunidades de golo, ele ter um trabalho diferente. Um exemplo disso, é evidente, eu se falar de segunda liga, teria que falar, por exemplo, do João Vieira, do Casa Pia, que faz muito movimento de atração, e depois o Jota e o Gozin vão muito. Mas se olhas para a primeira liga, por exemplo, o Paulinho faz muito os mesmos movimentos, muito Exato. Semelhante. Curiosamente, as duas equipas até jogam de uma forma muito semelhante. Mas aqui tens, relativamente ao ponta de lança, mas depois, noutras posições também existe. Se calhar há posições, por exemplo, de lateral direito ao nível do cruzamento que não tem tanta eficiência, mas que é algo que o treinador diz, mas é questão do cruzamento, eu vou trabalhar, eu consigo trabalhar com ele. Eu não consigo trabalhar é a velocidade. A decisão no último terço eu consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar é que ele tire 3 jogadores da frente. Estou a dar exemplos. E, portanto, depois vais à procura destas características que são mais difíceis de trabalhar. Por exemplo, é difícil um jogador que
não é rápido, o tornas rápido. Agora, se ele for rápido, tu és capaz de lhe dar boa decisão no último terço, pode demorar um bocadinho mais, claro. És capaz de o colocar a cruzar melhor, és capaz de o colocar a chegar às zonas de finalização se o teu modelo assim entender, és capaz de o colocar bem posicionado a defender. Agora, ele é rápido ou não é rápido? Certo, portanto há características que não se pode, entre aspas, abdicar, não é? Exatamente, é como a questão da altura. Se queres jogadores altos, e depois há outra questão, que é, além da altura, tu podes trabalhar, por exemplo, a questão da força para a impulsão. É verdade. Mas sabes que demora algum tempo. Agora, a altura, porque é que na questão dos guarda-redes a altura é tão falada? Porque à partida, quanto mais alto é, maior envergadura terá, mais ocupa espaço na baliza. Pronto, teoricamente, não é? Agora, é verdade, depois tens sempre umas exceções que de repente chegam à baliza e parece que chegam mais depressa que os outros todos. E são como se fossem gatos e que conseguem chegar a todo lado e têm uma velocidade incrível. Mas eu creio que o treinador pode e deve, e mesmo os próprios scouts, não ficarem só agarrados à questão dos dados. Tem que existir um critério qualitativo que seja justificativo dos dados que nós estamos a olhar. Normalmente, como é que é o processo de seleção e a articulação que há entre a sua equipa técnica e uma equipa de scout? Gosta de ter já a shortlist mais curta possível? Como é que se faz essa... Sim, eu prefiro sempre que me digam quais são aqueles que, depois de eu explicar o meu modelo de jogo e ter a certeza que compreenderam as características de cada um, prefiro que me digam, olha, nós temos estes 5, por exemplo, porque nós já teremos 20. E se os 5 que eles disserem estão nos nossos 20, já ali um match. Agora, se não tiverem, temos que perceber o que é que se passa. Ou nós não vimos no mercado que eles viram, pode acontecer, ou então estamos a ver coisas diferentes, que também pode acontecer e temos que nos alinhar. Mas normalmente, e até agora, das experiências que temos tido, estamos sempre muito alinhados, porque lá está, a volta àquela parte inegociável, que é a clareza, né? A clareza de como queremos jogar. A de clareza, quais são as ideias que temos de visão para o clube. Até, por exemplo, uma coisa tão simples como o nível onde nós podemos ir buscar jogadores. Nós temos como prioritário, por exemplo, tínhamos no caso do Amora, no Sintrense eu não pude ir buscar jogadores, estava numa altura em que não tinha jogadores para ir buscar, mas no caso do Amora tínhamos como prioritário encontrar jogadores abaixo dos 23 anos, com potencial de crescimento, portanto olhámos muito para a Liga Revelação, olhámos para os jogadores da Liga 2 que não estavam a jogar tanto e que nós acreditávamos que tinham potencial na tal montra da Liga 3 para poderem crescer. Olhámos muito para aí, olha, um dos casos que optámos por seguir foi o Lucas Silva, que estava no Estoril, foi campeão sub-23, mas que também participou na subida do Estoril à Primeira Liga. Muito bem. Já aqui individualizamos e por isso podemos passar já para os destaques individuais. Falar de um Jota Silva, por exemplo, de jogadores que, André, que estão a mais, porque temos muito gosto em tê-los aqui na segunda Liga, certo, mas já são jogadores de outro patamar. Certo. Será sempre injusto o que nós fizermos relativamente aos jogadores, porque há vários que têm capacidade para já estar acima. É verdade que a questão do Jota é por demais evidente, porque realmente ele encontrou nesta forma de jogar do Casa Pia um espaço onde cresceu muito e teve muito impacto na equipa, ao nível do passe, na assistência, fala-se muito dos golos, mas ao nível da assistência, ao nível do desequilíbrio individual nas situações do contra um, por exemplo, o tal Grealish de Pinamanique, como lhe chamam, mas eu concordo que o Jota é um desses jogadores. Eu vou ser repetitivo, mas tem que ser justo com o Alexandre. Eu acho que o Alexandre fez um campeonato incrível e é claramente um jogador que também já está num patamar de Primeira Liga, vou-lhe dizer, mesmo da Primeira Liga já de top 8, eu vou dizer assim, top 8, que ele tem essa capacidade. Depois podemos falar aqui de outros jogadores. Guga, por exemplo. Mas o Guga, eu já nem contaria o Guga, quer dizer, o Guga já está ele ficou no Rio Ave, digamos assim, com um desafio diferente. Mas o Guga parece-me que é um jogador claramente de outro patamar.
Não tenho grandes dúvidas, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Depois há aqui alguns jogadores que ainda podem já ir para outro patamar, mas não sei se de facto irão, e há surpresas boas. Eu não sei se aqui a questão, eu ia falar do Belkir, do Vila Franquense, que é um jogador que eu gosto bastante, penso que é um jogador que também já tem capacidade para estar noutro patamar. Da equipa B, das equipas B, se calhar não vale a pena irmos muito por aí, mas há vários deles. O Vítor, o médio do Futebol Clube do Porto, penso que é Vítor Sousa. Vasco Sousa. Do meio campo. Exatamente, 68, salvo erro. O número dele, anda por aí. Gostei muito da capacidade que ele tem de jogar entre linhas, de forma como isola, impressionante. O próprio Diogo Pinto no Estrela também gostei bastante. Assim, há vários jogadores que podíamos destacar. O Henrique Araújo nem vale a pena falar. Eu acho que o Henrique é um ponta de lança incrível. Por exemplo, a Académica desceu e o João Carlos, falar de ponta de lança, depois vamos nos lembrando à medida que vamos falando. João Carlos, eu acho que é um excelente ponta de lança, que claramente pode jogar também na Primeira Liga. Estou a ser injusto com outros, seguramente. O outro miúdo do Casa Pia, que eu gosto muito também, que eu acho que fez uma época muito consistente, que é um miúdo que eu vi jogar em Júnior no Campeonato de Portugal, que é o Lelo, o lateral. Sim, sim. Gosto muito do Lelo, tem uma competência muito grande, e não é daqueles jogadores evidentes que nós digamos, este jogador é um jogador que tem todo o perfil de Primeira Liga. Destaca um jogador que joga perto dele, o Zolotic, que de facto traz uma qualidade de passe e de visão de jogo fantástica ao Casa Pia para sair das zonas de pressão, e depois com aquelas 3 flechas na frente, o passe em profundidade, quando entra, normalmente faz estragos, não é? Concordo também. Ele que, salvo erro, na temporada passada até estava no meio campo, e depois acabou por jogar um pouco mais baixo. Tinha essa capacidade de jogar nas duas posições, e realmente ele tem uma qualidade de passe muito grande. Concordo contigo que tem uma capacidade de passe muito grande. Tens tantos jogadores bons na segunda liga. Nós estamos a esquecer aqui de vários, de certeza. Mesmo alguns que com mais alguma idade e que não vês logo que seja imediato, que possamos estar aqui. Já estou-me a lembrar agora, falei do Belkir, pela capacidade que tinha de se articular com o Nené. Claro que o Nené provavelmente não vai estar na Primeira Liga, mas fez uma época extraordinária também. No Mafra, por exemplo, Tomás Domingos, a lateral direito, fez uma excelente época também. Um miúdo do sub-23 do Benfica, salvo erro. Se eu estiver a dizer mal os percursos, diz-me, que às vezes são tantos jogadores que eu posso falhar aqui um nome, ou falhar aqui uma equipa, pode acontecer. Eu creio que também é um miúdo teve uma dimensão muito grande nesta época e eu creio que também vai para a Primeira Liga. Mas são vários os jogadores que têm tido essa possibilidade, porque mostram capacidade. Lá está, é preciso ter a oportunidade. Dar a oportunidade aos jogadores não é jogar 5 minutos a final do jogo. E a questão está aí. É alguma regularidade e algum espaço de erro. Mas, na verdade, às vezes pede-se aos treinadores que se deem esse espaço de erro aos jogadores, mas não há espaço de erro para os treinadores. É isso. Falando na questão dos jovens, que estamos agora a abordar, numa das equipas B, o Benfica B, houve ali uma grande flutuação de jogadores para fazer face a vários objetivos de várias equipas. E até penso que podem ter sido prejudicados por isso ou não. Eu gostava de saber também como é que olha para essa gestão. É claro que um treinador, quando assume uma equipa B, já não há segredos, não é? Já sabe ao que vai, mas deve ser fustigante não ter um grupo base para treinar, não? É muito, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Essa é a principal questão da equipa B, que é qual o tempo de treino conjunto de preparação de um jogo. E como é que fazes a divisão entre aquilo que é o trabalho individual, que é o trabalho intersetorial e que é o trabalho coletivo. Parece-me que esse é o grande desafio da equipa B, sabendo que a prioridade, na verdade, é pura e simplesmente individual. O teu objetivo é criar jogadores, potenciar jogadores, dar ferramentas e estratégias a jogadores para eles serem capazes de ter sucesso na equipa A. E ali é um ponto de passagem onde eles vão ter minutos.
não é mais do que isso. Onde vou ter competição, onde vou ter rodagem. Logo, o facto de teres um grupo aberto e não teres um grupo fechado, a liderança, a forma como lideras tem que ser diferente, a forma como motivas tem que ser diferente e tens que ter, na minha perspectiva, muito mais cuidados nessa gestão grupal, porque há regras que não podem ser semelhantes aos grupos fechados. E depois tens que assumir para ti, até do ponto de vista estratégico nos jogos, que há situações que não consegues controlar, ou há mais situações que não consegues controlar. E, portanto, vais viver muito mais daquela que é a capacidade do jogador individualmente resolver aquele problema do que coletivamente isso acontecer. Importa, nesses projetos, e na maioria deles isso acontece, que as estruturas que estão a avaliar o treinador tenham isso em conta. Porque senão é muito difícil. Não se pode pedir a um treinador que, imagina isto, sei lá, 3 miúdos tiveram a treinar com os júniores, 2 miúdos com a equipa principal e um teve no sub-23 e de repente esse é o 11 que vai entrar. Não pode estar à espera, coletivamente existe uma articulação. Se eles nunca treinarem em conjunto, se queres uma estratégia, não vais ter uma estratégia muito elaborada, vais pedir coisas muito simples para que eles consigam interpretar rápido. Provavelmente a primeira e a segunda vez no jogo não vão interpretar porque ainda é treino para eles. E só depois é que vão ajustar o timing coletivo todo para poder fazer. É muito desafiante, seguramente, mas também há de ser uma experiência extraordinária porque tens que olhar o treino e perspectivar o treino com uma ótica de solução diferente. O teu objetivo é o mesmo, é verdade, ganhar jogos, é sempre, mas ali é mais valorizada a capacidade que tens de fazer evoluir jogadores. Certo. Aliás, num dos jogos desta época, do Benfica B, tive a oportunidade de assistir ao encontro entre o Vila Franquense e o Benfica B, e entendi que o Mr. António Oliveira estava particularmente interventivo na altura com o Rafael Brito, não quero aqui individualizar, mas era com ele, porque lá está, estava o 11 muito remodelado e o jogador de facto estava a pisar zonas de outros jogadores, e portanto é muito por aqui, não é? Esta articulação que tem de ser feita. Sim, porque era preciso treinar para quando ele fizesse isso no treino, às vezes nem parar, só dizer, já viste, já 2 vezes que foste para aquela zona, ajusta. Claro. Às vezes só o facto de filmarmos o treino, mandarmos o treino para ele cortado, dizer, olha, estás a ver? Naquele exercício, quando eu te disse aquilo, foram 3 vezes que fizeste isto. Faz uma vez no jogo, ele entra naquela zona e vamos ter dificuldades. Ajusta. E às vezes os jogadores têm a capacidade de ajustar, mas importa identificar, eles só ajustam se identificarem. E às vezes eles não estão a identificar, porque a rotina que têm com outra equipa, com o outro treinador, ou até o outro treinador pode-lhe pedir para que ele faça aquele movimento. Mas aquele treinador não quer porque estrategicamente não é o que é pedido para aquele jogo. Certo. É altamente desafiante, não tenho dúvidas. Um pouco a imagem do que se passa nas seleções. Aumentando aqui a escala, olhando de outro ponto de vista, talvez não se queira colocar neste papel, mas já que é treinador e possivelmente poderá enfrentar uma destas equipas B futuramente, perguntava-lhe também o que é que acha desta possibilidade de haver muita flutuação de jogadores. Isto é, no início da época pode apanhar uma equipa com uma determinada média de idades, com determinados objetivos, e se estiverem a lutar pela descida, para não descerem no final da época, já pode enfrentar um plantel diametralmente oposto. Também o que é que lhe merece esta situação comentar? Eu creio que merece que a Liga olhe para essas equipas como a exceção que são e adote regulamentos que são excepcionais também. Por exemplo, um número de jornadas finais onde jogadores que tiveram X jogos na equipa acima não possam intervir. Não castrando, obviamente, aquele que é o patamar de evolução, porque vamos colocar aqui o caso do Benfica B, que foi o caso que teve mais cedo a manutenção garantida, sabendo que não pode subir. É lógico que possa aí ter a oportunidade de lançar mais júniores, por exemplo, ou até sub-17. Claro. É justo que o possa fazer. Não é justo que se estiver na última jornada, de repente possa colocar 5 jogadores que jogaram metade da Primeira Liga. Porque, sim, obviamente, vai ser muito difícil para a equipa que lhes tocar em sorte naquele momento. Também chama a atenção no facto da última jornada da Segunda Liga ser sempre entre as equipas B, o que já ajuda um pouco, mas é verdade que raramente se decide na última jornada. E, portanto, as jornadas decisivas um pouco atrás, eu diria
para salvaguardar, porque não é normal que aconteça, as 5 jornadas finais, ter essa restrição. Um jogador que fez X minutos na equipa principal, ou participou em X jogos, com mínimo tempo, já não poderem jogar ali, porque senão é muito difícil, é sempre muito difícil. Aliás, imagina a preparação de um jogo contra uma equipa B, tu não vais dizer qual é a equipa que vai jogar, tu vais dizer, olha, as possibilidades são todas estas. E dinâmicas. As dinâmicas são estas. Exato. Mas depois vai dizer, mas olha, se jogar o Miguel naquele lado, joga desta maneira, se jogar o Arthur deste lado, joga de outro. Estou a dizer, não me fico isso. Sim, sim. E agora? Tens de estar preparados para as duas. As características dele são estas. As características do outro são aquelas. E isso é um desafio muito grande, mas faz parte naquilo que eu acredito que é benéfico para o futebol português, que é dar um espaço para esses miúdos crescerem de forma competitiva, mas não podemos esquecer que eles só crescem de forma competitiva com as outras equipas que têm que estar num campeonato que tem que ser justo e que tem que ter a mesma igualdade de oportunidades para todos. E se existir essa flutuação e essa necessidade tão grande, é muito difícil. Muito bem, concordo em absoluto. Mister, a nossa conversa já vai longa, tenho apenas mais 2 perguntas. Uma é do nosso público, portanto, o Filipe Alcaide, um treinador que por acaso está a tirar o nível 1 do curso de treinadores, e diz ele então, vou citar, o Bruno no seu site descreve o treinador como um recurso do clube que pode e deve ser potencializado. Tendo em conta que em Portugal não existe um sindicato de treinadores, embora exista a ANTF, a Associação Nacional de Treinadores, e que algumas leis, nomeadamente a que proíbe a flutuação de treinadores, como em Inglaterra ou em Espanha, acha que estes 2 fatores contribuem para a não potencialização dos treinadores em Portugal na sua plenitude? Ajudam a contribuir, mas eu creio que a principal questão de não existir potenciação dos treinadores é devido à visão dos dirigentes. Eu acho que os dirigentes nunca pensaram nisto. Ou se pensaram pouco. Que é, veem os jogadores como ativos, mas não veem o treinador como um ativo. E na verdade também o são. E aliás, nós Portugal, nós portugueses, se quisermos assim, temos até histórico de vários treinadores que tiveram transferências até maiores que alguns jogadores, pela sua qualidade. Agora, eu recordo é que esses treinadores, no momento da decisão e no momento em que não estava... No momento da decisão, no momento em que... Vou voltar à ideia que passei antes. As tais ondas que vão contra o barco, normalmente quem está lá em cima diz, tranquilo, és tu que continuas a ser o homem do leme. Não vai mandá-lo à água e buscar outro homem do leme no meio da agitação. Aí, eu creio que a questão está exatamente aí. Porque há muitos treinadores com muita qualidade e por isso importa que os dirigentes olhem para os treinadores como ativos. Identifiquem o perfil, identifiquem os valores que o clube deve ter e olhem para eles como alguém que também está ali, primeiro para ajudar o clube a crescer, mas que se eles fizerem crescer o treinador, eles próprios vão ter um benefício muito grande. De 2 vias, potencialmente financeira, não sabemos, mas pelo menos do ponto de vista desportivo. E dentro do ponto de vista desportivo há a questão do ganhar mais jogos, potenciar mais jogadores, e há outra questão, que é a credibilidade do clube, dizendo, aliciando melhores treinadores para ir para o seu projeto. Este clube dá-me todas as condições para que eu possa fazer grandes trabalhos. A grande questão é que provavelmente nós olhamos para o espectro do futebol profissional e até não profissional, e se calhar são as exceções os clubes que fazem isso. Eu acho que aí olhar mais para aqueles que tomam a decisão da vida dos treinadores e olhar menos para quem faz a legislação. É verdade que a legislação pode ajudar, mas infelizmente em Portugal nós também temos aqui, isto não tem a ver com o futebol, é a sociedade, temos uma prática muito grande em deixar buracos na regulamentação ou ser capaz de escapar àquela que é a legislação. E, portanto, eu iria mais pela parte da reeducação, de priorizar melhor aquilo que é o ativo do clube, que é o treinador, porque claramente é um ativo do clube, que tem a obrigação de potenciar os outros ativos, ser gerador de valor. Um treinador que não é gerador de valor no clube, obviamente também o clube quererá outro treinador. Muito bem, Mister. Mesmo para fecharmos, não deixamos os nossos convidados sair sem a pergunta da praxe. Se tivesse uma varinha mágica em que pudesse conceder qualquer desejo, o que é que pedia para esta segunda liga? Eu pedia que os jogos fossem cada vez mais competitivos, com maior incerteza no resultado até ao fim, com maior qualidade e que a qualidade do jogo, estou a falar da qualidade do jogo,
Aqui não é muito a minha área, mas pedia também o VAR, que eu acho que ajudaria bastante para a segunda liga e tornava equatitária aquela que é a valência de todas as sociedades desportivas que estão na Liga de Clubes, e portanto era importante que tal acontecesse, e acima de tudo na segunda liga pedia que existisse uma aposta ainda mais forte naquilo que é o melhor do futebol português, que são os jogadores e os treinadores. Muito bem, Mister. Muito obrigado por esta conversa, foi muito esclarecedora e espero que também tenha gostado bastante. Gostei bastante, obrigado e continuação de excelente trabalho. Muito obrigado. Fica por aqui mais uma entrevista no nosso canal, nos Especialistas de Segunda. Já sabem, podem assistir a estes e outros conteúdos no nosso canal de YouTube. Passem também pelas nossas redes sociais em Especialistas de Segunda, também pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com. Este episódio fica por aqui. Foi um prazer.